Olá, eu me chamo Isaíra, faço parte do Ministério Integre, que é o grupo de jovens da IBNU. Estamos estudando o livro do Tim Keller intitulado Ministérios de Misericórdia, o chamado para a Estrada de Jericó. Hoje te convido a refletir no capítulo 3, que fala sobre a motivação para a misericórdia. E eu começo te perguntando: o que te motiva a ser misericordioso com o seu próximo? O que te impulsiona a cuidar dos necessitados? É por um senso de dever ou por um sentimento de culpa? Qual é a verdadeira mola propulsora da sua misericórdia? A única motivação verdadeira e duradoura para o exercício da misericórdia é experimentar e compreender a graça de Deus no Evangelho. Só então, quando experimentamos e entendemos dessa graça, conseguimos pôr em prática a verdadeira misericórdia. Mas que graça é esta? A parábola do bom samaritano, que é o texto central, o texto principal da reflexão deste livro, nos mostra muito bem isso. Em Lucas 10, no versículo 32, diz o seguinte: Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Lembrando que este homem que o samaritano encontrou estava caído, estava ensanguentado, quase morto e ainda mais era um judeu. O relacionamento entre um judeu e um samaritano era algo impossível de acontecer. É o mesmo quando pensamos em um contexto atual, como se um soldado russo espancado à beira da morte fosse socorrido por um cidadão ucraniano. Jesus, ao falar esta parábola ao doutor da lei, na verdade ele queria confrontar o doutor da lei com a imagem de um amor altruísta tão sublime ao ponto do impossível. Seu verdadeiro objetivo era mostrar ao doutor da lei, que se considerava espiritualmente rico, que na verdade ele era espiritualmente pobre. E para Cristo, bem-aventurados são aqueles pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Pobre em espírito significa ausência total de orgulho, de autoconfiança, de autodependência. É estarmos conscientes da nossa absoluta inutilidade quando estamos perante Deus. É reconhecermos que somos pobres e Deus é que nos faz rico por intermédio da misericórdia divina que nos enche de graça. E é esta graça que nos faz enxergar além de nós, que nos faz enxergar o marginalizado, que nos faz enxergar o necessitado, que nos faz enxergar o mundo e suas necessidades e misérias. O Evangelho da Graça tem dois efeitos poderosos na pessoa por ele alcançada. O primeiro efeito é o de reconhecimento da graça dada por Deus, quando reconhecemos que não merecíamos nenhuma gota dela. A preocupação de muitas pessoas é ajudar somente os pobres que realmente merecem ser ajudados. Por que eu deveria ajudar um pobre, uma pessoa que está passando por uma necessidade e que ficou na miséria em consequência do seu próprio pecado? E aqui precisamos ter muito cuidado quando queremos definir quem é merecedor e quem não é. Será que nós merecíamos a misericórdia de Deus? O cristão que compreende a graça não desiste de um necessitado indigno aos seus olhos. A misericórdia de Cristo não foi baseada em merecimentos. Foi concedida para nos tornar dignos. Em Lucas 6, dos versículos 32 ao 36, vemos o seguinte: Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande,
e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Uma pessoa religiosa que acredita que Deus irá abençoá-la por causa do seu elevado padrão moral ou por causa da sua elevada respeitabilidade social, geralmente age com desprezo pelos necessitados. O verdadeiro cristão, ele não discursa em seu favor. Ele não atribui a sua boa condição social como fruto do seu árduo trabalho. O verdadeiro cristão é aquele que reconhece que chegou aonde chegou por plena misericórdia imerecida de Deus. Como Tim Keller diz, uma consciência social aguçada e uma vida entregue a atos de misericórdia aos necessitados são marcas inevitáveis da pessoa que de fato entendeu a doutrina da graça de Deus. O segundo efeito poderoso do Evangelho da Graça de Deus sobre alguém é a generosidade espontânea. Ninguém esperava que o samaritano ajudasse aquele homem. Em virtude da sua raça e história, ele não tinha nenhum dever moral, ele não tinha nenhum dever social, ele não tinha nenhum dever religioso para prestar socorro àquele homem. Mas mesmo assim ele fez. Ele agiu com piedade, ele agiu com compaixão, ele agiu com misericórdia espontânea. E esta misericórdia é a generosidade que transborda em resposta à misericórdia que recebemos de Deus. Em 2 Coríntios 8, os versículos 2 e 3, Paulo conta que os cristãos da Macedônia ofertaram generosamente às vítimas da fome em Jerusalém, que mesmo diante da mais severa tribulação que eles estavam enfrentando, os macedônios, eles tiveram grande alegria. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, dando tudo quanto podiam e mais além. E por que eles fizeram isso? Por que eles agiram assim? Por pura graça e confiança no Senhor. O que te impede de ser mais misericordioso? Olhemos para o exemplo de Cristo, que deixou tudo para trás, deixou seus privilégios, deixou o seu conforto para se envolver profundamente em nossa condição humana, usar nossa linguagem e assumir uma forma que pudéssemos compreender. Jesus foi o Verbo que se fez carne, a verdade que se fez visível por meio de ações de misericórdia e amor ao próximo, a nós. Que a gente possa imitá-lo com generosidade espontânea, que a gente possa ir até as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, nos envolver profundamente em suas necessidades, fazendo justiça, agindo com misericórdia enquanto expressamos as verdades bíblicas. Hoje, mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. O que você tem feito por isso? Como você tem se envolvido? Que Deus te abençoe a abençoar o seu próximo.